Vamos dar início. Gálatas capítulo 5, versículo 22 está escrito: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Existe um só fruto do Espírito Santo que contém 9 qualidades. As qualidades formam o fruto do Espírito Santo, e esse fruto precisa estar presente em nossas vidas para conseguirmos ser a luz e o sal da terra que Cristo falou que somos. O fruto do Espírito Santo possui 9 qualidades. Hoje vamos estudar a 9ª, que é a temperança. Tem tradução que ao invés de estar escrito temperança, está escrito domínio próprio, é a mesma coisa. Tem tradução que ao invés de estar escrito fé, está escrito fidelidade, também a mesma coisa. Tem tradução que ao invés de estar escrito lá gozo, está escrito alegria, também a mesma coisa, tá bom? Então, a 9ª qualidade é a temperança. O que é temperança? Temperança é uma virtude que se refere ao controle e moderação dos desejos e impulsos, especialmente aqueles relacionados aos prazeres físicos, emocionais e materiais. É a qualidade de equilibrar as emoções, agir com prudência e evitar excessos, evitando tanto a falta quanto o excesso. A temperança envolve a disciplina pessoal, autocontrole e a capacidade de tomar decisões sábias e ponderadas. Para um pouquinho, olha que interessante. A temperança, ela leva você a ter o autocontrole, você ter um domínio. Então, diante das situações da vida, dos obstáculos da vida, diante de uma situação que você precisa tomar uma atitude, você não vai ser pautado nos teus desejos. Você vai tomar a atitude de acordo com a palavra de Deus. Você só consegue fazer isso se você tiver a temperança, que é esse domínio próprio. Você quer fazer algo, mas Deus fala, não faça isso. E ao invés de você fazer aquilo que é errado, você faz o que é certo. Muitas pessoas se endividam por quê? Por falta de temperança. É aquela pessoa que ela não consegue ficar sem gastar. A pessoa que não consegue ficar sem gastar, a pessoa que não consegue ficar sem comprar, o problema não está no salário que ela ganha. Ela pode ganhar mais 50 mil, ela vai continuar endividada. A pessoa que não consegue se controlar para pagar as dívidas, na realidade ela carrega algum trauma do passado, às vezes de criança, e esse trauma ela não superou e ela desconta em alguma coisa. E tem gente que desconta gastando. Se ela não aprender a se controlar, o problema não está no que ela ganha. Tem pessoas que ganham salário mínimo e não devem nada para ninguém. Tem pessoas que ganham 50 mil reais por mês e devem o mundo inteiro. Então o problema de uma pessoa que se endivida não está no salário. A solução não é alguém chegar e pagar as contas dela. Ela precisa entender que ela precisa se autocontrolar. Por que gastar se ela não está podendo gastar? A pessoa só vai conseguir se ela tiver a temperança. Então a temperança, ela tem esse autocontrole. Ela sabe quando agir, ela sabe como proceder, ela sabe quando falar sim, ela sabe quando falar não. Diante de uma tentação, ela não analisa o desejo da sua carne, ela analisa o que Deus fala, o que a palavra de Deus fala, em cima daquilo é que ela toma uma atitude, contrariando seus próprios desejos. Sem temperança, não consegue. Vamos ver como é uma vida de uma pessoa sem a temperança. Olha o que está escrito, Provérbios capítulo 25, versículo 28. Como a cidade derrubada, sem muro, assim um homem que não sabe dominar-se. Aqui fala, como a cidade derrubada sem muro. Aqui, naquela época, no passado, nos tempos bíblicos, toda cidade, ela tinha que ter o seu exército de guerra. Ela tinha que estar preparada para as guerras. Porque cidades vizinhas vinham e ali adentrava naquela cidade
matava os homens, ficava com as mulheres e as crianças e tudo que possuía naquela cidade. Então, uma cidade bem fortificada, uma cidade bem protegida, ela tinha o quê? Muros à sua volta. Ela tinha muros. A cidade que não tinha muro, ela estava o quê? Fadada ao fracasso, a ser tomada, a ser escravizada. Aí a Bíblia vem e fala, como a cidade derrubada, sem muros, ou seja, como a cidade destruída, assim é um homem, assim é a mulher que não se domina. Sabe o que é isso? Isso quer dizer o seguinte, nós nascemos com impulsos malignos, impulsos carnais. E por mais que você se converta, por mais que você se entregue a Cristo, por mais que você passe pelo batismo nas águas, por mais que você seja revestido com o Espírito Santo, se você não vigiar, tem aquele momento que a sua carne começa a se fortalecer, a inclinação para o pecado. Ela começa a esquecer que é nova criatura. Os impulsos, os nossos impulsos não são bons. Nós temos uma tendência a ter impulsos negativos. Então, se a pessoa não estiver ali na presença de Deus, buscando a Deus da forma certa, orando, em consagração, a pessoa pode ser induzida a ter impulsos negativos e ceder a esses impulsos. Por isso que a Bíblia vem e fala, o homem que não consegue se dominar, o homem mais valente, a mulher mais valente, o ser mais valente, é aquele que consegue se dominar. Valente não é aquele que chama alguém para briga e consegue derrotar vários na porrada. Não. Valente é aquele que consegue dominar a si mesmo. Esse sim é valente. Porque quando você domina a você mesmo, eu sempre costumo falar que você consegue dominar o seu maior inimigo. E por que eu falo o seu maior inimigo? Eu não falo que o nosso maior inimigo é Satanás. Ele é nosso inimigo. Mas para ele nos derrotar, ele primeiramente precisa fazer uma parceria com nós mesmos, com o nosso eu. E quando ele faz uma parceria trazendo sugestões para nós e nós aceitamos, é aí que nós caímos. Por isso que o homem, a mulher que consegue se dominar, essa pessoa vai ser bem sucedida na vida. Ela se domina, não vou gastar. Ela se domina, não vou comprar. Ela se domina, ela sabe quando falar sim, ela sabe como e quando falar não. Olha o que está escrito, a orientação de Deus, como nós temos que conduzir as nossas vidas, o nosso corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4 e 5 está escrito, que cada um de vós saiba possuir o vosso vaso em santificação e honra. Aqui quando fala vaso, está se referindo ao nosso corpo. Que cada um de nós saiba possuir o nosso corpo em santificação. Saiba possuir. Isso significa que você vai ter que aprender. Como é que eu vou ter que fazer para andar em santidade? Como é que eu vou ter que fazer para agradar a Deus? Aqui fala em santidade, santificação e honra, não na paixão das concupiscências ou da concupiscência. O que é concupiscência? É desejo descontrolado da carne. Como os gentios, como as pessoas que não têm Deus, que não conhecem a Deus. Então nós que somos servos de Deus, nós temos que saber conduzir as nossas vidas em santidade. O que é santidade? Separado daquilo que Deus condena, separado daquilo que Deus não aceita. Só que aí entra uma batalha, você lutando contra você mesmo, e sem as qualidades do fruto do Espírito Santo, você não consegue. Com as qualidades do fruto do Espírito Santo, você vai sobressair. Aí mais uma vez, Provérbios 29, capítulo 29, versículo 11, está escrito, o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Mais uma vez mostra um autocontrole, um domínio próprio. Por que é que tem brigas entre os casais? Falta de temperança.
Por que é que existe tantos divórcios? Falta de temperança. As pessoas não querem se sujeitar a Deus, as pessoas não querem obedecer a Deus e preferem se entregar ao pecado, ao mundo. Quando eu estava vindo para a igreja com a minha família, eu passei um local e ali estava assim, lotado, só jovens. E eu falei para minha esposa, a maioria são desviados. E se for lá com a caneta e um papel e começar a conversar com cada um, talvez 90% ou mais são crentes desviados. Mas por quê, pastor? Por causa das igrejas? Lógico que não. Por causa dos pastores? Também não. É porque chega aquele momento na vida que a pessoa tem que falar, opa, eu preciso agora me dominar. Eu já sei o que é certo e o que é errado. Eu já sei o que agrada e desagrada a Deus, eu preciso tomar uma decisão. E essa decisão, ela é pessoal. Quando você toma essa decisão de seguir a Cristo, não importa o que aconteça nas igrejas, de escândalos, como eu sempre costumo falar, escândalos só fortalece a fé de crente fiel. Escândalo nunca enfraquece quem é fiel. Por quê? Porque o escândalo é a prova daquilo que está na Bíblia. A Bíblia fala que tem que ter. Então, quando eu vejo os escândalos, eu falo, meu Deus, eu não estou perdendo tempo em te servir, está na Bíblia, então é verdade. Mais um motivo para eu crer na Bíblia. Escândalo só espanta quem quer ser espantado. Escândalo só tira da igreja quem já quer sair. Escândalo só se desvia, só leva a pessoa a se desviar quem já quer se desviar. Aí eu quero me desviar, eu não quero mais para a igreja, eu não quero compromisso com Deus, então eu crio, ou eu vejo uma situação em cima disso, está vendo, eu não vou mais para a igreja, é porque não queria ir. Está vendo, eu não quero mais saber de crente, é porque já não queria mais saber. Aí espera o momento certo, a hora certa, uma situação criada, seja verdadeira ou mentirosa, por Satanás, e ali a pessoa, está vendo, eu não vou mais. Igreja não presta. Aí se desviam, vão para o mundo, sofrem, se entregam às drogas, quebram a cara, saem dos planos de Deus. E se você for conversar, a maioria não reconhece seu erro. A maioria caça um culpado. Não, porque na minha igreja tinha um monte de coisa que eu não concordava. Não, porque eu vi na minha igreja coisas que não sei o quê. As pessoas têm que entender que a igreja, ela não é céu. Quer encontrar gente problemática? Quer encontrar pessoas difíceis? Vá para a igreja. A igreja, ela é um grande hospital. E nesse hospital tem todo tipo de gente. Tem pessoas com saúde, ou seja, pessoas santas, mas tem pessoas doentes, pessoas no pecado. Quer ser maltratado? Se aproxime um pouco mais da igreja. As pessoas têm aquela visão que às vezes, eu fui na igreja, acho que a igreja tem a obrigação de ser perfeita. A igreja aqui na terra, ela não é perfeita, nunca foi e nunca será. Sabe por quê? Porque ela é formada por pessoas. E tratando do ser humano, às vezes é mais fácil lidar com os bichos, com os animais, do que com o ser humano. Então, a pessoa que se aproxima de uma igreja, uma pessoa que se aproxima das coisas de Deus, ela tem que se aproximar por causa de Deus, mas já tem que saber que, seja lá onde for, terá obstáculos. Dependendo do local, ela precisa ter essa consciência que se ela não olhar para Jesus, ela fica para trás. Por isso que a Bíblia vem e fala sobre a importância de se dominar. O autocontrole. Você está aqui por causa de quem? Por causa de Jesus? Acabou. Você está da forma certa. Mas se você estiver aqui forçado, se você não estiver aqui por causa de Jesus, mas você está aqui forçado,
vai surgir alguma coisa para te chatear. E aí você vai usar isso como um motivo para não voltar mais. Isso é sinal que você não está aqui por causa de Jesus. Porque se você estiver aqui por causa de Jesus, você vai ficar firme com Ele. Até, irmãos, para ser membro de uma igreja, e ser membro fiel de uma igreja, você precisa ter o domínio próprio. Se você não tiver o domínio próprio, você começa a rodar as igrejas, você não para em lugar nenhum, vai para uma, vai para outra, vai para uma, vai para outra. Você vai procurar um lugarzinho perfeito, você nunca vai encontrar esse lugarzinho perfeito. O vazio que existe dentro do interior do homem, ele não consegue preencher com as religiões, com as igrejas, ele consegue preencher ele com Deus, buscando a Deus. Às vezes é comum pessoas ficarem brincando de mudar de igreja, como se brinca de trocar de roupas. Isso é muito grave, porque chega um momento que você não terá mais pastor. O mundo espiritual não consegue mais apacentar você, porque você roda muito, você está em muitos lugares, e chega um momento que quando você fala, o pastor não conhece a sua voz, nem você conhece a voz do seu pastor. Não, porque eu estou desanimado. Eu já contei aqui várias vezes, irmãos, eu já passei desânimo no início do meu ministério, e desânimo grande, não foi pequenininho não, foi grande. Mas nunca, eu desanimado, eu indo para a igreja, eu nunca deixei a minha mente produzir um sentimento que o problema estava na igreja. Eu desanimado, eu sabia que o problema não estava na igreja, eu sabia que o problema não estava em Deus, eu sabia que o problema não estava no pastor, eu sabia que o problema está em mim. E quantas pessoas ficam mudando de ministério por causa de desânimo? Estou na Assembleia, estou desanimado, não quero mais Assembleia, vou para a Mundial. Agora estou desanimado no Mundial, vou para a Universal. Agora estou desanimado da Universal, vou para a Graça. Agora estou desanimado da Graça. Ei, para. Deus me livre uma ovelha dessa. Deus me livre. Deus me livre. É um tipo de ovelha que pastor nenhum quer. Por quê? Porque ele nunca vai poder contar com ela. Ele nunca vai poder contar com ela para ajudar a levar o fardo, para ajudar a honrar as coisas de Deus, para ajudar a ganhar almas. Por quê? Porque ela não consegue nem ser membro. Então, irmãos, nós temos que entender uma coisa. Como é que funciona a questão do congregar? E muitos precisam ter esse autodomínio, esse controle. Você tem que buscar uma direção de Deus, onde Deus quer que você fique. Igreja A, igreja B, igreja C, Deus deu a direção, fica ali. Agora o teu crescimento espiritual não vai depender daquela igreja. O teu crescimento espiritual é você com Deus. A igreja está proibindo de você ler a Bíblia? A igreja está proibindo de você orar? A igreja está proibindo de você se levantar de madrugada? Então o crescimento espiritual é você com Deus, não é a placa da igreja, não é o pastor que vai pegar, não, é a placa da igreja, eu vou crescer por causa da placa da igreja. Irmãos, até o lugar mais perfeito que existe, que é o céu, a terça parte dos seus habitantes não estavam satisfeitos. Lúcifer e os seus anjos. Nem o céu, que era o lugar perfeito, é um lugar perfeito, administrado pelo próprio Deus, a terça parte dos seus moradores estavam insatisfeitos. Cuidado com esse negócio de insatisfação. Estou insatisfeito aqui. Estou insatisfeito na Assembleia. Cuidado. Porque se Deus quer você da Assembleia, não sai da Assembleia não, fica na Assembleia. Se Deus quer você na Universal, não sai da Universal não, fica na Universal. Se Deus quer você na Deus e Amor, não saia da Deus e Amor não, fique na Deus e Amor. Sabe por quê? Se você sai sem ser a direção de Deus, você se arrebenta. É por isso que nós encontramos hoje muita gente arrebentada na fé. Muita gente que sabe que ela não consegue crer mais em nada dos ensinamentos de Deus. Porque só leva um tempo em rodar e não chega a lugar nenhum. Eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Se na vida
se nós não tivermos o domínio próprio, nós vamos perder. E muitas pessoas, quando perdem, começam a culpar as igrejas. Cuidado para você não culpar a noiva de Cristo. Cuidado para você não culpar quem sempre orou por você. Isso é até uma covardia. Quem sempre orou por você, quem sempre apresentou a Deus a sua vida em oração no mundo espiritual, você se levanta e fala: esse lugar não presta. Cuidado com isso. Porque você vai estar tocando na noiva de Cristo. E isso é ruim. Ruim para quem? Para a noiva? Não, para você. Então, domínio próprio, tenha temperança. Por que é que eu não consigo ler a Bíblia? Falta de temperança. Por que é que eu não consigo orar? Falta de temperança. Por que é que eu não consigo ir na igreja congregar? Falta de temperança. Por que é que eu não consigo fazer um devocional que todo dia o pastor manda? Todo dia é colocado no grupo um devocional, uma pregação, um louvor, algum contato espiritual. Por que é que eu não consigo? Falta de temperança. Se Deus traz todo tipo de alimento sadio para nós, e nós não nos alimentamos, você acha que a culpa é da igreja? Você acha que a culpa é do pastor? Do teu esfriamento espiritual? Não. Então não se iluda, porque a jornada cristã, ela é longa, e só os valentes conseguem ir até o final. E você pode ter certeza, uma grande parte de nós ainda estamos no começo, uma outra grande parte na metade do caminho, e uma outra parte talvez em 70% do caminho. Então vai buscar revestimento. Meu Deus, eu preciso me dominar, eu preciso negar a minha carne. Pastor orando por você de madrugada e você vendo prostituição no computador, a oração do pastor vai chegar em algum lugar? Você crente? Você tem que fazer o quê? Não, eu não vou mais abrir esse computador, não vou mais usar esse computador. Acabou. Se eu tiver de vender ele e ficar sem ele, eu vou vender ele e ficar sem ele. Porque se o pastor de um lado faz a oração e do outro você segue a sugestão do diabo, aí a oração do pastor, irmãos, vai ser como a do Samuel, que estava orando lá pelo Saul, clamando a Deus por Saul, e Deus chega e fala: Samuel, o que é que tu está fazendo? Não, estou orando aqui por Saul. Não, Samuel eu já rejeitei. O pastor vai estar perdendo tempo, a igreja vai estar perdendo tempo em orar. Ah, pastor, a oração nunca é perda de tempo. A oração nunca é perda de tempo, mas você pode ter certeza, muita oração é perdida. Porque se encaixa orações destinadas a pessoas como Saul, que Deus já rejeitou, e são pessoas que, por mais que Deus estenda a misericórdia por mais 10, 20, 50, 100 anos, vai ser cada vez pior, porque não quer nada com nada. Então, irmãos, vamos acordar, vamos buscar ter o domínio próprio, vamos conduzir as nossas vidas de uma forma que Deus se agrade, e eu tenho certeza que Deus, Ele irá estar conosco, nos dando todo o suporte. Pastor, mas a luta é grande, pastor, a tentação é grande, pastor, o desejo é grande, mas é menor do que você. Deus não deixa vir até você, Deus não permite vir até você algo maior do que você. Olha o que está escrito aqui, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Aqui está falando o quê? Que a tentação vem sim, só que ela é menor do que você. Deus não permite vir uma tentação maior do que você. Pastor, eu caí, porque você quis cair. Porque Deus não permite vir uma tentação maior do que você. A tentação que vem até você, seja lá qual for, ela é menor do que você. Se ela é menor do que você, você consegue vencer. É só você se posicionar: eu não quero, eu não aceito isso. Qual é a válvula de escape? Olha, bom, se eu estou fazendo isso daqui me leva a ser tentado, eu vou evitar. Eu não vou mais praticar esse tipo de coisa. Às vezes tem que cortar algumas amizades erradas. Às vezes tem que se posicionar de uma forma mais rígida, falando: não, eu não quero, ponto final. E assim sucessivamente. Vamos dar sequência.
O domínio próprio precisa estar presente na vida pessoal, no relacionamento com o próximo, entre outros aspectos. Todas essas qualidades do fruto do Espírito Santo são atributos de Deus para nós, são qualidades. Portanto, devemos exibir essas características na nossa vida diária. Além de possuir autocontrole, o domínio próprio abrange a capacidade de tomar decisões sábias e responsáveis, de controlar impulsos e emoções negativas e de gerenciar adequadamente nossos desejos e vontades. É uma característica especial para o desenvolvimento pessoal, o sucesso nas relações interpessoais e a realização dos nossos objetivos. Em resumo, o domínio próprio, ou seja, a temperança, é fundamental para uma vida equilibrada e bem-sucedida. Ao cultivarmos essa qualidade em todas as áreas de nossa vida, refletiremos os atributos divinos em nosso ser, promovendo relacionamentos saudáveis e alcançando o autodesenvolvimento e a autorrealização, aquele autocontrole. Você se realiza na vida. Você passa pela vida, não que você não enfrente problemas, mas parece que eles são poucos, e são mesmos. A maioria dos problemas que as pessoas enfrentam é porque entram nos problemas. Não é que simplesmente, Satanás trouxe. Não, o problema está lá. O cara está a quilômetro de distância do problema, e a pessoa sai procurando o problema. É a falta de vigilância, é a falta de controle. Se você passar aqui durante o dia, nessa avenida, você vai ver um monte de gente que não vigia e que também não tem um autocontrole. Um exemplo. Hoje você está andando, você vê motoqueiro. O motoqueiro, o que é que ele tem na garupa da moto? Geralmente um passageiro. O que é que esse passageiro está fazendo? Ele está usando celular. Pode observar, a maioria dos motoqueiros que andam com o passageiro está usando celular, o cara coisando, e ele atrás ali, passa um ladrão, já era. O diabo, pastor. A pessoa não tem o controle. Então muitas pessoas não vigiam. Às vezes está andando na rua, é uma rua perigosa. Oi, andando na rua. Você passa no ponto de ônibus, eu fico abismado quando eu vejo. Eu estou passando, a pessoa está no ponto de ônibus lá. O malandro vem, para a moto, dá o celular. Meu irmão, celular você tem que andar com ele escondido. Você vai estar na rua com o celular. Você vai estar no ponto de ônibus, mexendo no celular. Na calçada de casa, à noite, lá, mexendo no celular, o malandro vem com a moto. Como é que o diabo vai mandar alguém para assaltar? Porque ele sabe onde vai mandar. Ele sabe que ali tem uma brecha. Então, o inimigo, ele vai. Então, nós temos que ter esse cuidado. Às vezes, está andando na rua, não está nem atento para onde está andando. Lá na frente está vindo 2 malandros. Eu não estou falando aqui, irmãos, que quem vigia não acontece não, porque às vezes a pessoa vigia, tem todo o método de vigilância e acontece. Não penda por radicalismo que eu estou falando, mas uma grande quantidade das coisas que acontecem negativas poderiam ser evitadas. Eu não me refiro 100%, mas uma grande parte poderiam ser evitadas. Eu lembro uma vez em São Paulo, eu andando do trabalho à noite, tarde da noite, cabeça baixa, andando na rua assim. Eu estava vigiando? Não, chegou 2 malandros. Eu não estava vigiando. Chegou 2 malandros e me assaltaram. E eu dei uma rajada de Bíblia neles, né? Mas aí, eu não estava vigiando. Como é que eu vou andar tarde da noite? Não, tem que andar atento. Lá vem alguém, deixa eu mudar para cá. Os problemas, as pessoas entram nele. Casamento errado. A maioria, 90%, escolheram errado, sabiam que era errado e mesmo assim casaram. Não é aquela pessoa que, essa pessoa se transfigurou e eu acabei não notando, que é difícil. Mas a maioria escolhe errado, faz tudo errado. Então não é uma coisa que eu estava quietinho e o problema me procurou. Não, o problema estava lá e eu procurei o problema. Eu procurei o problema. Aí eu entro naquele problema. Mas tudo isso é por falta de temperança, domínio próprio.
Eu não sei o que o Espírito Santo falou aos vossos corações. Aquilo que ele falou, coloque em prática. Feche os olhos, por favor. Coloque a mão no coração. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Meu Deus, venha abençoar todas essas pessoas aqui presentes, derramando da tua unção, da tua graça e do teu poder. Multiplica, Pai, as bênçãos do Senhor sobre cada uma delas, e que a temperança, meu Deus, o domínio próprio, possa estar presente na vida de cada um. Venha fortalecer a fé, meu Pai, do teu povo. É o que eu te peço, em o nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E você que crê, aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte, que Ele merece.